Olá, bom dia. Bom dia para todos. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Estão aí? Oi. Alô, som. Olá. Sinal de vida. Dê um bom dia também, por favor. Escrevam. E pessoal, o que está acontecendo com vocês? Olá, Ana. Ana Daniela, tudo bem? Márcio, Zaira, como é que vão? É isso aí. Tava pensando que eu estava sozinho. Então, crianças, vamos dar continuidade aí ao estudo do átomo, né? A aula passada falando dos modelos, não cheguei a terminar os modelos, vou só complementar aqui alguma coisinha para vocês, especialmente falando sobre, bom dia, falando sobre a radioatividade, né? Descoberta da radioatividade que foi importante para o novo desenvolvimento. Até então, nós sabíamos apenas da descoberta do elétron, né? Que foi pelo nosso amigo J.J. Thomson, né? Então, só descobrimos o elétron em função dele, né? Justamente utilizando a natureza da eletricidade, utilizando as ampolas de Crookes para poder definir a massa e a carga do elétron, né? Então, Robert Millikan fez esse procedimento. Então, isso daí foi o pontapé inicial da modificação da estrutura da matéria, modificação do que se conhecia como átomo anteriormente, vindo de Dalton, que era a esfera maciça indivisível. Então, nós vimos essa relação. Teve aí a descoberta da segunda partícula subatômica em função, que eu acabei de falar para vocês, da radioatividade, do estudo da radioatividade, e um casal muito importante nesse contexto que vocês estão vendo agora aí, que vai aparecer agora para vocês, é o casal Curie, né? Pierre e Marie Curie, que eles conseguiram desenvolver, né, um estudo relacionado à energia emanada de alguns minerais, especificamente esse mineral que vocês estão vendo aqui é o chamado Plashlanda, né? Foi desse mineral que foi retirado aí o polônio, não é isso, ó? Retirado o polônio e também foi retirado o rádio, né? Polônio e rádio, inclusive foram os prêmios Nobel da nossa querida e saudosa Marie Curie, né? Que inclusive tá um filme em cartaz dela aí falando sobre a história. Então, esse elemento exclusivamente, ele foi o que indicou que o átomo se divide, que ocorre a divisão, né? Até então, segundo o Dalton e Thomson, o átomo era indivisível, mas aqui, com o surgimento desses elementos, o polônio e o rádio, foi que teve essa ideia, né, que essa matéria pode se dividir, que os átomos podem sim se dividirem. Então, começou aí a vir por terra a teoria vinda lá dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, então, em função da radioatividade. E o que vem a ser a radioatividade? Radioatividade são energias, né, que são relacionadas a energias nucleares de instabilização. Então, núcleos enormes, né, como, por exemplo, o urânio tem um núcleo enorme, que ele vai, por ser instável, vai perder energia, vai diminuindo, vai ocorrendo um processo de transmutação, vai se transformando em outros elementos para poder se estabilizar, e essa é a relação direta do conteúdo relacionado à radioatividade. Então, esses dois são os pioneiros, além do que já foi dito, já foi mostrado para vocês, esse pessoal aqui, o Goldstein, né, que descobriu o próton com a ajuda das ampolas. Então, essa radioatividade que é do William Röntgen, que foi que descobriu o raio-x. Então, tem alguns pioneiros em relação a isso. Tem o outro, que vou mostrar para vocês agora, que eu também já falei, do Henry Becquerel, que incentivou especificamente o estudo da Plashlanda, como vocês estão vendo aí do lado, né? Então, eles emitem radiação, emitem energia eletromagnética, que conseguem pressionar algumas chapas, e foi visto isso daí, foi aprofundado esse estudo, e classificou-se como radiação, né? A radiação, processos radioativos, que é justamente o que vocês estão vendo agora nessa imagem, o núcleo, né, no seu todo instável, e vai se transformar em outros núcleos, né, através do processo de transmutação. E elas surgiram desse material, dessa mineral aí, que é o Plashlanda, onde você está vendo aí o casal Curie, né, que são fundamentais aí para essa representação. Tinha o urânio, que já conhecíamos o urânio na época, 1898, aí surgiu aí o polônio e o nosso amigo rádio. Lembrando a vocês que o rádio é o elemento mais radioativo que nós temos na face da Terra. Ok? Porém, ele não é tão
fissível, né? Ele não é tão físsil para poder produzir energia como, por exemplo, o urânio, que é utilizado, inclusive, em armas, né? No caso, na bomba atômica, no urânio 235, que produz uma energia colossal. Então, depois disso tudo, aí vem o cara que desenvolveu um terceiro modelo, que até então nós tínhamos dois, que era o modelo de Dalton, né, que o átomo era maciço, indivisível, indestrutível, que era neutro por natureza e não possuía cargas. Foi derrubada essa ideia das cargas com o Thomson, onde ele mostrou, através do estudo da eletricidade, que existe carga sim, né, que a massa, essa massa que ele dizia que era uma massa rígida, não era tão rígida assim, era uma massa homogênea de um pudim, que tinha carga positiva e que os elétrons estavam incrustados nessa massa porque tinham cargas opostas. Ele já conhecia essa questão das atrações eletrostáticas. O positivo atrai o negativo e vice-versa. E definiu, inclusive, na comunidade científica, esse modelo como sendo o modelo do pudim de passas. Isso quem falou foi Thomson, né? 1896. Então, 1808 foi o modelo de Dalton, 1896 foi de Thomson, e aqui em 1911, aproximadamente, foi o nosso amigo Rutherford, onde ele descobriu a segunda partícula subatômica. Na verdade, ele não descobriu, já tinha essa ideia, mas ele conseguiu aperfeiçoar através da radioatividade, experimentos para poder identificar essa segunda partícula. Porque quem descobriu realmente a segunda partícula, quem falou realmente foi o Röntgen, quando ele fez os seus trabalhos lá com um tubo de Crookes e verificou que raios também iam de encontro com os raios catódicos, que na época eram chamados, né, que nós hoje classificamos como sendo os elétrons. Tudo bem? Pessoal, vejam só, esse conteúdo vocês já viram com o dos anjos, e eu estou apenas relembrando, tá? Só que de maneira um pouco mais aprofundada. Então, tem muitas expressões de física, temos expressões matemáticas que nós vamos trabalhar nesse conteúdo, tá ok? Então, prosseguindo aqui, a descoberta da atividade, veja só. Propriedade que os núcleos atômicos instáveis possuem de emitir partículas, no caso, as radiações eletromagnéticas que eu falei para vocês, para se estabilizarem, se transformar em outros núcleos mais estáveis. Então, são núcleos maiores, estáveis, que vão liberar a radiação eletromagnética e se transformam em núcleos mais leves, né, para ficarem estáveis, para se estabilizar. Isso é chamado de transmutação, né? Então, veja aqui, ó, que essas radiações eletromagnéticas foi batizada por nosso amigo Rutherford, foi ele que batizou aqui esses raios alfa, o gama e o beta, não é isso? Então, ele fez o batismo, nós temos um neutro aqui também para poder fazer uma relação, ele já tinha ideia da existência desse rapaz, né, que é o nêutron, só que não tinha como provar ainda, tá? Mas já sabia que os nêutrons faziam parte aí das relações nucleares. Então, ele fez aí um experimento, onde aqui nós temos um material radioativo. Esse material radioativo, ele ficava aqui numa caixa de chumbo, né? Porque o chumbo, para quem não sabe, ele consegue impedir boa parte dessa radiação, né? Da propagação desses raios, que até então eram raios penetrantes, que existe a relação de penetração e ionização. Então, nós temos raios ionizantes, que não são tão penetrantes assim, como, por exemplo, os raios alfa. Ele não consegue ultrapassar uma folha de papel, ele não vai te causar um problema de curto prazo, obviamente, que se você for irradiado todo dia por raios dessa natureza, você pode adquirir, sim, algum problema no seu DNA, porque, querendo ou não, são raios, são radiações eletromagnéticas, tá? Só que o poder de penetração desse raio alfa, especificamente, é muito pequeno. Quando ele colocou aí esse material radioativo nessa caixa de chumbo, tirou o orifício da caixa, né, e ele emanou os seus raios, ele já tinha colocado anteparos carregados magneticamente, um positivo e outro negativo, e notou, né, através de cintilância desses raios, notou que alguns raios se desviavam e outros passavam direto sem sofrer nenhum tipo de desvio, né? Esse que foi para o lado negativo, consequentemente, a sua carga era positiva, porque os opostos se atraem. E, obviamente, o que foi para o positivo, a sua carga é negativa. Como ele não conhecia esses raios, assim como Röntgen, que batizou o raio que ele encontrou como raio X, né? Ele não sabia que raio era aquele, então chamou de raio X para fazer um pseudo-batismo e, no fim das contas, colocar o nome para esse elemento. Mas foi tão famoso esse nome que até hoje nós temos aí a relação como raio X. Então, veja, essas cargas, ele definiu esses nomes dessas radiações eletromagnéticas como alfa, beta e gama. Utilizou o alfabeto grego para poder fazer a definição desses raios, e foi através dessa descoberta
Ele conseguiu fazer o experimento, na verdade, deixa eu me retratar, não foi bem ele que fez o experimento, foi seus alunos, chamou seus alunos, né, o Madsen, né, e o Geiser chamou seus alunos para poder fazer um experimento e identificar aí o que ele já tinha ideia, né, sobre o que via do modelo do seu professor J.J. Thomson, que é a questão aí da matéria homogênea. Nesse experimento que ele fez, aqui é o que eu tinha falado sobre a natureza de cada um, né, a partícula alfa, né, ó, ela tem um polo negativo aí, né, ela vai ser atraída pelo extremo negativo, e, consequentemente, ela vai ter uma carga positiva, ela tem uma velocidade bem acentuada, tá, ela se propaga no ar, uma velocidade considerável, tá, porém, ela não consegue ultrapassar uma folha de papel, tá? Ela é ionizante, quando você faz a representação do alfa, você diz isso, ó, 4, 2, onde está indicando para a gente aqui, inclusive, a representação do hélio, né, o gás hélio, por exemplo, ele tem essa massa e esse número atômico 4 e 2, então nós podemos classificar, inclusive, essas partículas alfa como sendo hélio, né, então, carga positiva, ele viu que foi para o lado negativo, então ele classificou como essa carga positiva, viu que o beta fez o processo contrário, então tem a carga negativa, e o gama não sofreu nenhuma ação, vocês estão vendo aqui, ó, nenhuma ação eletromagnética, então ele definiu ele como sendo carga zero, e ele tem semelhança ao raio-x. Qual é a diferença do raio gama para o raio-x? É só o comprimento de onda, né? O comprimento de onda do raio-x é maior que o comprimento de onda dos raios gama, ou seja, os raios gama, eles são mais penetrantes que o raio-x. Eles conseguem se propagar até no vácuo rapidamente, porque eles se propagam à velocidade da luz, que corresponde a 30 mil quilômetros por segundo, né? 30 mil quilômetros por segundo é a sua velocidade relacionada aí, né, dos raios gama. Então, ele tem um poder de penetração muito grande. A ionização dele é pouca, é pequena, porque se eu for desenhar as cargas, ele não tem, é 0, 0, tá? É 0, 0 em cima, 0 em cima, 0 embaixo, ele não tem carga, então ele consegue destruir o DNA humano tranquilamente. Quem assiste aí Chernobyl, quem assiste aí qualquer outro seriado que fala sobre esses acidentes nucleares, vê que a modificação do DNA está em função dessas radiações eletromagnéticas, tá? Que são invisíveis, que são inodoras, nós não conseguimos visualizá-las, mas elas estão presentes, e pode estar presente aqui no meu quarto, ou até mesmo no ambiente escolar, né? Isso acontece bastante. Por exemplo, as radiações, se vocês forem nos postos de gasolina, vocês veem celulares, né, pedindo para que você não utilize celular, porque eles possuem radiações. A bateria existente lá tem radiação, sim, e pode ocasionar algum tipo de explosão, alguma reação, né, principalmente que está se propagando ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Já falei demais, bora continuar aqui. O que eu falei para vocês sobre o poder de penetração, veja só, uma partícula alfa não consegue nem ultrapassar a pele, tá vendo aqui, ó? Nem chega, só toca na pele, mas não consegue penetrar. Agora você está vendo que o beta, ele ultrapassou e chegou na epiderme, ó. Olha o raio gama aqui, olha o estrago que o raio gama faz. Ele ultrapassa tudo tranquilamente, né? Chegando especificamente aonde? No DNA, modificando o DNA humano e fazendo com que as pessoas tenham aí doenças, como, por exemplo, o câncer, né? O câncer pode ser generalizado e passa na genética, né? Então, ele vai, o cidadão que tem interação com esse tipo de raio, ele pode levar os seus descendentes, né, essa modificação genética em função do alto poder de penetração que esse raio gama especificamente tem. Okay? Então, tem esse procedimento. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do dia a dia, os radiólogos, se tem alguém aí que tem o sonho de ser radiólogo, os radiólogos, ele tem uma profissão de risco, onde eles vivem próximos, né, vamos dizer assim, desses raios ionizantes, né? Eles, a todo dia, né, no seu trabalho, eles sofrem essa irradiação. Ah, professor, mas eles ficam atrás de uma porta de chumbo. Como eu falei para vocês, a porta de chumbo realmente, ela tem um poder de salvar, vamos dizer assim. Porém, esses raios gama, eles têm uma propagação muito maior do que o raio-x, embora, quando eu digo assim, eu preciso tirar um raio-x aqui do seu tórax, não é exclusivamente o raio-x que vai ser liberado. É liberado alfa, é liberado beta, é liberado gama, são liberados outros raios existentes. E esses raios podem causar algum malefício ao ser humano. Mesmo que seja, vai olhar meu braço, então beleza.
mas inclusive você deve verificar que em algumas clínicas, quando as pessoas se submetem a esse tipo de radiação, é colocado um colarzinho no pescoço, um colar de chumbo no pescoço, que é para evitar justamente aí a modificação na estrutura relacionada aqui à tireoide, porque para quem não sabe, a tireoide ela tem um formato de borboleta que fica aqui na garganta da gente, e ela é quem controla os hormônios. Por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl mexeu muito com a tireoide das pessoas lá, porque eles trabalhavam, os raios que se propagavam, a poluição radioativa que aconteceu, foi com Césio-137. O mesmo acidente, praticamente, que aconteceu aqui no Brasil em 1987, aproximadamente, em Goiânia, onde uma criança de 5 anos e seu tio e sua tia vieram a falecer pelo envenenamento específico aí da radiação expressa do Césio-137. Vocês podem verificar, esses documentários estão aí ainda latentes no YouTube, no Google, enfim, vocês podem verificar essas informações que eu falei, tá ok? O experimento de Rutherford, para ele descobrir aí, por exemplo, essa segunda partícula subatômica, ele fez mais ou menos isso, ó. Vocês estão notando que esse anteparo aqui é o anteparo, aquele mesmo que nós vimos a chapa, né? Que utilizamos para ver lá o eclipse, né? Onde tem o osso, enfim, né? Aquela chapa chamada sulfeto de zinco. Então, ele pediu para que seus alunos, Madsen e Geiser, fizessem esse esquema, onde nós temos aqui uma caixa com chumbo, uma caixa de chumbo, e que nós temos um material radioativo, né? E veja que ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro. Aí vem a pergunta, professor, por que foi ouro? Por que não foi um outro metal? Por que o ouro especificamente? Porque o ouro, além dele ter a sua massa grande, ele tem uma relatividade, né, em relação à luminescência que ele pode causar, e aí ficava mais fácil de verificar ou não a existência aí, e o professor dele na época, o Thomson, falou que o átomo era maciço, positivo, maciço não, era uma massa homogênea positiva, onde os elétrons estavam incrustados nela. Se fosse verdade 100% o que Thomson falou, esses raios que vocês estão vendo aí, ó, esses pontinhos brancos, todos são raios alfa. E se eu perguntar para vocês qual é a carga dos raios alfa, vocês vão dizer para mim que é uma carga positiva, é positivo o alfa, né? Então nós sabemos que se é positivo, e você vai notar que vai aparecer aqui alguns desvios, né? Note aí, ó, que aparecem alguns desvios. Eles notaram isso. Eles viram que boa parte dos raios passavam direto, né? Ó, passavam sem nenhum tipo de obstáculo. Iam direto para o outro lado, sem sofrer nenhum desvio, mas uma boa minoria desviava levemente, ó, vocês estão vendo até aqui, ó, desvia levemente, e outras sofriam ricochete, batia de frente com alguma coisa e voltava. Como se sabia que a carga utilizada aqui desse raio é positiva, consequentemente, se passava direto a boa maioria, né, a boa maioria dos raios alfa que saíam dessa caixa onde tinha um polônio, passava direto, quer dizer o quê? Derrubavam duas teorias em uma só. Que a massa do átomo não era um todo, como foi falada por Thomson, nem como foi falada por Dalton. A massa do átomo era pequena e que ela estava toda concentrada no centro, ou seja, estava toda concentrada no núcleo. Esse foi o primeiro raciocínio deles. Outra, se a massa do átomo está concentrada no núcleo, é sinal de que o átomo ele tem espaços vazios. E esses espaços vazios é onde justamente os elétrons ficam. Por isso que foi definido o nome de eletrosfera. Ele definiu como eletrosfera o espaço onde os elétrons ficam. Só que esses elétrons não ficam ali estáticos, eles ficam se movimentando em relação a uma carga positiva, que é justamente o que definiu como próton. Então, a descoberta do próton, ela partiu aqui nesse experimento. Então, o próton é uma carga positiva onde ela é concentrada no centro. E ele fez algumas conclusões em função disso. Depois que os seus alunos fizeram toda essa relação aí do equipamento e verificou essas variações, essas mudanças, esses choques, né, e esses desvios, eles fizeram uma conclusão. Eles concluíram o seguinte, deixa eu colocar aqui, nas observações que eles tiveram, a maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro, então tem espaços vazios, né? E algumas partículas foram desviadas, né? Isso, ó. Pouquíssimas foram rebatidas, então, além de ter espaço vazio, a massa está no centro, e toda a massa do átomo se concentra nesse centro, e tem espaço vazio onde estavam os elétrons.
Então, ele imaginava isso, ó. A imaginação de Rutherford era justamente isso. Isso daqui é o modelo de Thomson. Onde esse vermelho que vocês estão vendo aqui, esse rosinha, esse salmão, sei lá que cor é essa, é a carga positiva, é a massa homogênea que ele falava do pudim dele. E esses pontos azuis são os elétrons que estão incrustados aqui com massas positivas. Então, se ele tivesse correto, se o modelo de Thomson fosse 100% correto, todos os raios, todos os raios alfa aqui passariam direto, não sofreriam nenhum desvio, passariam direto, então ele teria que bater palma realmente para Thomson. Porém, ocorreu isso daí que ocorreu, né? Ó, houve os desvios, houve aí o ricochete e mostrou que o modelo dele é esse aqui, ó, que o centro, crianças, ó, esse centro que eu estou circulando bem aqui, é toda a massa do átomo. Então, toda a massa do átomo tem uma carga positiva. Por que ele definiu com carga positiva? Porque os raios desviavam. Se desviava é porque as cargas são iguais. Os opostos se atraem, mas os iguais o quê? Se repelem. Então, as cargas são iguais. Ele já conseguia definir as cargas, inclusive foi o experimento dele que definiu as cargas do alfa, beta e gama. Então, em detrimento disso, houve essa nova relação. E os elétrons não estavam aqui incrustados, não, como o Thomson falava. Os elétrons estavam circulando aqui nesses espaços vazios, que ele definiu como sendo aí a eletrosfera. Então, o modelo de Rutherford indicou a presença da segunda partícula subatômica. Segunda partícula subatômica, vocês foram questionados, são os prótons, que no tempo lá de Einstein, ele definiu como sendo o quê? Os raios canais. Então, se falar de raios canais, eu estou falando de prótons. Se falar de raios catódicos, eu estou falando de elétrons. Então, pode ser questão de prova isso daqui. Raios canais, prótons. Raios catódicos, elétrons. Pode ser questão de prova. Eu posso estar indicando para vocês um questionamento relacionado aí às partículas subatômicas encontradas. Então, muito atentos aí, tá? Então, veja, a conclusão dele, ó, o átomo possui grande espaço vazio, que ele definiu como eletrosfera, possui um núcleo pequeno e denso, onde se encontra praticamente toda a massa, estou dizendo praticamente, porque na eletrosfera também existe massa, tá? Não é só no núcleo, não. E esse núcleo é a carga positiva, porque ele viu que havia desvios, isso a gente já trabalhou. E o seu modelo atômico ficou conhecido como sistema planetário, onde o próton, a massa do átomo, está no centro, é uma carga positiva, e os elétrons são os planetas que circulam ao redor do Sol. Ele defendeu assim. E, relativamente, ele conseguiu um prêmio Nobel em função disso. Tá? Só que ele, como o Thomson e o Dalton tiveram falhas, esse daqui também teve. E nós vamos ver isso mais à frente, falando sobre essas falhas, que é, inclusive, chamada modelos atômicos modernos. Nós vamos falar de Bohr, vamos falar de Sommerfeld, nós vamos ver agora a descoberta do nêutron, que foi por um aluno de Rutherford, que é o nosso amigo Chadwick. Ele já falava disso, Rutherford já falava da existência de nêutrons nos átomos. Então, aqui a atração existente entre o positivo e o negativo acontece. Só para você fazer o parâmetro, ele fez um parâmetro de tamanho, né? Então, o próton, que é a carga positiva, ele era 1836 vezes maior que o elétron, né? Então, o elétron, que é a carga negativa, era essa discrepância de tamanho. Então, se as cargas são opostas, a tendência é se atraírem, é como se fosse o Sol atraindo os planetas. Não acontece assim? Então, os elétrons, gente, eles têm movimentos rotacionais, eles giram no próprio eixo, né? Eles têm movimentos de vibração, eles conseguem fazer o que nós vamos falar de dualidade da matéria. Ela pode agir como onda, ou como partícula, ou como matéria. Então, tem toda uma relação voltada aí com os fenômenos quânticos, que vocês vão ver, inclusive, isso com o professor Christian, também vai falar sobre isso com vocês, tá? Especificamente quando estiver falando de eletricidade. Então, vocês vão ver essa relação. E essa relação de tamanho era muito discrepante. O nosso amigo Rutherford não conseguiu explicar por que o elétron não se chocava com o núcleo, né? No caso, com o próton, porque na física diz o seguinte: se eu tenho um movimento circulatório de partículas que são discrepantes na relação de tamanho,
Quando ela está girando ao redor de outra, pela atração gravitacional, ela vai perdendo energia e vai formando um espiral. Então, esse espiral vai se aproximando cada vez mais, até que ocorre o choque. Quem já ouviu falar aqui do cometa Halley, que passa de 80 e 80 anos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é mais ou menos isso. A tendência é o cometa Halley, alguns bilhões de anos, se chocar com a Terra. Porque vai havendo essa perca de energia. Então, cada volta que ela dá, ela vai perdendo energia e vai se aproximando do eixo, e aí pode ocorrer o choque, né? Vai ocorrer o choque e pode aí ter um colapso. Há alguns milhões de anos aí. Obviamente que nós não vamos estar aqui para ver isso daí, tá? Mas vai acontecer. E é uma relação que o nosso amigo Rutherford não conseguiu explicar, por isso que o seu modelo foi derrubado mais à frente, que eu vou mostrar isso para vocês. Então, essa relação direta aí, né, da existência do sistema planetário que ele indicou, conseguiu indicar a presença de uma nova partícula subatômica e definir um novo modelo, tá? Então, foi um modelo muito bem aceito por essa movimentação aí dessas partículas subatômicas em relação ao átomo, porém não falava de nêutron, e aí surge a descoberta dele, né? A descoberta do nêutron, ela surgiu aqui com a radioatividade também, no processo com esse rapaz aqui, ó, James Chadwick. O engraçado disso tudo é que, ó, o Thomson foi professor do Rutherford e o Rutherford foi professor do Chadwick. Então, todos eles conseguiram desenvolver aí algo colossal na ciência, que foi a descoberta de partículas que são micro, né? Pequenas partículas aí relacionadas à formação da matéria. Então, ele definiu aí a presença desse grupo, né? Ele definiu aí a presença do grupo nêutron existente no átomo. O interessante é o seguinte, que os nêutrons, eles não estão circulando, né, como os elétrons na eletrosfera. Os nêutrons estão no núcleo. Qual é a função do nêutron? É impedir que ocorra o colapso nuclear. Como assim, professor? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O elemento sódio, ele tem 11 prótons. A gente vai falar disso hoje, ó. Eu acredito que o meu tempo vai dar. Ele tem 11 prótons, tá? Nesses prótons, ele tem uma quantidade bem mais elevada de nêutrons. Por quê? Porque se são 11 prótons, são 11 cargas positivas. O que acontece se você está num ambiente fechado, com várias pessoas que você não gosta? Você vai se aproximar dessas pessoas? Você não vai. A tendência é se afastar. Então, se não existissem os nêutrons, né, que não tem carga positiva nem negativa, se não existissem os nêutrons, não teria vida, não teria matéria, não teria natureza. Não existiria nada. Então, os nêutrons têm essa função de impedir que ocorra o colapso nuclear, né? Que os prótons existentes no núcleo, que eles não se rejeitem, porque têm as mesmas cargas. Essa é a principal função dos nêutrons, né? No núcleo. Então, esse cara aqui, que vocês estão vendo, James Chadwick, fez um experimento aí com essa fonte de polônio, né? O polônio, por ser radioativo, ele tende a se transformar em ouro, se transformou no berílio, né, para poder se estabilizar, chamada transmutação. E aí ele verificou aqui no chamado contador Geiser, ó, esse Geiser foi o aluno do Rutherford que fez aquele experimento lá com ouro, né? Então ele ficou famoso por essa descoberta. E hoje, para detectar radiação, nós precisamos de um contador Geiser. Olha a homenagem que foi imposta para o cidadão, né? Então, se você anda com o contador Geiser lá em Pripyat, onde tem lá o Chernobyl, né, a usina de Chernobyl, a quantidade de radiação existente lá é muito grande. Até porque, para quem não sabe, a radiação ela leva muitos anos para poder esses átomos radioativos se consumirem pela metade. Então, por exemplo, o Césio-137, que é o acidente que eu falei para vocês em Goiânia em 1987, ele leva 30 anos para poder diminuir a metade da sua massa. Só que ele tem um total de vida de 5.000 anos, então vai levar muito tempo. De 30 em 30 anos, ele vai diminuindo a quantidade da sua presença na Terra, né, enfim, no ambiente terrestre, e até ele se transformar aí num elemento não radioativo, né? Então, vamos falar sobre isso, isótopos, isóbaros, isótonos, né, isoeletrônicos, vamos falar muito sobre isso ainda hoje. Então, só para concluir aqui, a relação dele foi essa, né, ó, quando ele utilizou o polônio, houve aqui a liberação dos raios alfa,
e aí esse polônio se transformou no berílio. Então, nessa transformação do berílio, outra relação aconteceu com o carbono 12. E quando ele se transformou no carbono 12, para se estabilizar mais ainda, ele notou a presença do nosso grupo neutro, né? Então, isso está onde? Está no átomo, né? Está no núcleo. Ele conseguiu provar a existência da terceira partícula subatômica, que foi o nêutron. Tudo isso na relação vinculada à radioatividade. Se não fosse a descoberta da radioatividade, talvez nós não teríamos a tecnologia que nós temos hoje em relação aí à matéria, ok? Aqui é uma informaçãozinha que o nosso livro dá, né? A massa, né? Isso, a massa do nêutron, próton e do elétron, né? Vocês notam aqui a sua simbologia, nêutron, próton e elétron. Notamos a sua simbologia. Vemos aqui as suas massas em grama para cada um. Então, o nêutron tem aqui essa quantidade de massa, né? A sua unidade relativa é 1, né? Então, aqui não tem carga, incólume é 0, então também não tem aqui a unidade de carga elétrica para poder fazer a relação, justamente porque ele está ali neutro para poder impedir que ocorra o colapso nuclear. Temos aqui as cargas do próton, que é positivo, e tem uma carga elétrica do elétron, que é o negativo, que nós já vimos lá no experimento do nosso amigo Rutherford. E aqui são suas massas em grama, que a gente já falou sobre isso, ok? Lembrando que quando a gente fala de unidade grama, essa unidade grama, ela corresponde aí a 1,66 vezes 10 a menos 32 quilograma, não é isso? Que nós estamos relacionando isso daqui à massa do elétron, tá? A massa do elétron imposta por Thomson, ok? Aí foi um exemplo que eu coloquei da página 140, não vai dar tempo da gente trabalhar, depois eu vou trabalhar todas essas atividades com vocês, tá? Pra gente fazer a relação, mas aqui fica fácil de identificar quem são, né? Esse modelo aqui, 1, modelo 2 e modelo 3, quem é? Quem sabe me dizer de quem são esses modelos? 1, 2 e 3. O primeiro é uma massa maciça indivisível, né? Então ficou muito fácil dizer que isso daqui é o modelo de Dalton, não é não? Aqui é o modelo de Dalton, é a bola de bilhar, não é? É a bolazinha de bilhar. Esse outro, a massa é toda positiva, vocês estão vendo aqui, ó. A massa é toda positiva e os elétrons estão incrustados nela. Então isso aqui nós temos a relação do nosso amigo Thomson, não é? Aí é o Thomson. E esse outro aqui nós temos um centro, um núcleo, onde os elétrons circulam em órbitas ao redor dele. Então aqui é quem é o Rutherford, não é isso? É o Rutherford. Então, mais fácil que esse daí não existe, né? Mais fácil que esse daí não existe. Então, Dalton, Thomson e Rutherford. Dalton, Thomson e Rutherford seria a letra D. Então, muito fácil fazer essa relação com esses modelos, mediante o que foi dito. Depois a gente trabalha essas outras, tá? Eu tenho que entrar nisso daqui, ó. As principais características do átomo, que é do capítulo 11. Quando eu falo dessas características, a gente fala disso daqui, né? Ó, partícula atômica. Então, número atômico. O que é um número atômico? Esse número atômico é justamente a relação de prótons, né? A quantidade de prótons que um átomo tem. Então, falei do sódio. O sódio tem 11 prótons, então a gente representa o próton por Z. Ou pelo P, tanto faz, é muito mais fácil representar por P. Então, inclusive, você vai ver a relação de massa com esse P na indicação. Então, o número atômico, ele vai fazer aí um fluxograma, né, o que vai indicar para a gente. Parece, rapaz? A identidade do átomo, né, ó, puxando aqui embaixo o número de prótons do núcleo, que é justamente o que eu falei para vocês. Esse número de prótons apresenta o mesmo número atômico, né, serão átomos do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio, tenho esse hidrogênio aqui. Deixa eu tirar esse daqui que ficou na minha frente e me atrapalha. Pronto. Eu tenho esses hidrogênios, deixa eu apagar aqui, que nós chamamos de hidrogênio não comum. Temos esse daqui e temos esse aqui, que eu vou dizer isso, ó. 1. E mudou aqui, ó. 1, 2, 3. Então, é o mesmo elemento, tá? Ó. Tá vendo? Ó, o que ele está dizendo aqui embaixo, ó. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, que tá vendo aqui, ó. O mesmo número atômico é todos aqui embaixo, e que representam o mesmo elemento químico. Então, todo e qualquer elemento químico possui isótopo, né? Iso, igual. Topos, prótons, então a mesma quantidade de prótons que representa a sua simbologia. Então, vamos ver outra. Átomo eletricamente neutro, não é isso? Ó, que
se é o elemento, ele já é neutro por natureza, pelas suas cargas entre o positivo do próton e o negativo dos elétrons, ocorrendo a neutralização. Então, o número de carga positiva do próton tem de ser igual ao número de carga negativa dos elétrons, ou seja, se o sódio tem 11 prótons, né, ó, se o sódio tem 11 prótons, então ele tem que ter 11 elétrons. Então, se ele tem 11 prótons, tem que ter 11 elétrons para poder neutralizar, né, ó, porque 11 positivo mais 11 com menos 11 vai dar 0, e esse 0 é justamente a neutralização das cargas. Então, ela é neutra por si só. Foi o que o nosso amigo Dalton não conseguiu dizer, né? Então, já existe essa questão da neutralidade dela, é isso? Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Então, veja só, ó, o Z e o P. Então, isso daqui é o número atômico que eu mostrei ali. Número atômico. Esse P são prótons. E o E, elétrons. Ou elétron, como queiram. Então, as quantidades são iguais. Então, o que você tem de número atômico, você tem de prótons e você tem, consequentemente, de elétrons. Mas tome cuidado. Quando a gente estiver falando de ligações químicas, a gente vai ver o seguinte, que se eu tenho, o sódio vai se ligar com o cloro. Se liga com o cloro naturalmente, né? Uma ligação iônica. Se eu perguntar para vocês, na hora da ligação, eu tenho quantos prótons e quantos elétrons? Você continua tendo 11 prótons, só que você fica com 10 elétrons. Porque um elétron você perde. Lembre-se, os elétrons estão na eletrosfera. Eles estão se movimentando, eles não ficam fixos no núcleo quanto os prótons. Então, os prótons eles não saem. Só tem uma maneira de que o próton possa sair. É com a fissão nuclear. Fissurar, né? Quebrar o que acontece com a bomba atômica. Eu vou ter que quebrar o núcleo e fazer com que tudo que tem dentro seja liberado, inclusive os prótons. Só quem sai são os elétrons. Então, ele pode sair e pode voltar, obviamente. Quando ele sai, ele vira íon. Quando ele volta, ele está neutro. Porque você está vendo, se ele tem 11 prótons, ele tem 11 nêutrons. Isso estabiliza. Né? Tem essa questão da estabilidade. Então, nós temos aqui alguns elementos, né? O número atômico, elemento de simbologia. Você vê que o número atômico do hidrogênio é 1, do carbono é 6, oxigênio é 8, sódio 11. Daí tudo está na tabela. Enxofre 16, cálcio 20. Então, esse número atômico é ideal para poder fazer o cálculo, né? Cálculo relacionado à massa, enfim, do número atômico relacionado da matéria. Então, tem muita relação com essas quantidades. Então, coisa que vocês têm que relembrar também, ok? Deixa eu passar aqui ainda sobre partícula atômica. A gente tem aí o número de nêutron, né? Eu vou fazer uma relação de prótons e nêutrons, para eu poder encontrar a massa atômica. Então, a quantidade de nêutron, que é uma propriedade que não apresenta, que não aparece representando junto ao símbolo. Então, por exemplo, eu tenho um elemento aqui qualquer, se eu tivesse que representar aqui, né, um elemento qualquer, eu teria que representar aqui embaixo, vai mostrar lá embaixo isso daí, tá? Mas eu vou adiantar que aqui é a quantidade que eu tenho de prótons, e aqui, ó, eu poderia representar a massa atômica, né? Ou o número atômico, enfim, que também pode ser assim, tá? Ó, pode ser o Z assim, o A aqui, ó. Só que o nêutron, ele não está representado, porque o nêutron, para quem não sabe, é a diferença entre o que eu tenho de massa atômica e o que eu tenho de número atômico. Eu vou encontrar o nêutron. Só que eu não represento o nêutron aqui, por exemplo. A gente coloca assim, isso não existe, tá? Não existe representação simbólica do nêutron, porque ele está embutido realmente, tá? Ele está embutido, então não existe essa representação simbólica. A gente vai ver que o número de massa ou massa atômica, que é aquele A que está lá em cima, é justamente a relação, é a soma que eu tenho de prótons e de nêutrons. Eu vou somar os prótons, eu vou somar aí os prótons e nêutrons e vou encontrar a massa. Por isso que para eu encontrar o nêutron, eu tenho que fazer a diferença. Vocês viram isso daí com dos anjos, eu tenho certeza absoluta que vocês viram isso daí. Então, para encontrar a quantidade de nêutrons existentes em um átomo, eu tenho que fazer a diferença de quem? Da quantidade que eu tenho de massa ou de número atômico com o que eu tenho de prótons. E aí eu faço a diferença e encontro esse valor. A formulazinha que vocês vão utilizar é essa, tá? A formulazinha bem característica que vocês também já conhecem, onde nós temos aqui a massa, né? Isso, ó, a massa atômica, né? O número de massa, enfim. Aqui nós temos a quantidade de prótons e tem um nêutron. Então, se eu somo, eu vou encontrar esse valor. Eu encontro esse valor. Se eu quero encontrar a quantidade de nêutrons, aí eu faço a diferença, né? Então, nêutron seria o quê? Seria A menos E, né? Para encontrar o nêutron, eu tenho que fazer a diferença. E eu faço assim para todo e qualquer cálculo que venha necessitar
de encontrar o neutro de algum elemento, tá? Vai ser dessa mesma maneira, ok? Então, a simbologia que eu mostrei para vocês, ó, lá em cima, aqui embaixo apareceu, né? Onde fica até mais fácil. Ah, professor, eu não lembro da fórmula. Beleza, beleza. Então, se eu tenho bem aqui, por exemplo, vou colocar aqui um elemento. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto, o cálcio. O cálcio, ele tem isso, ó. 40, tem aqui 20. Se eu pedisse para vocês a quantidade de nêutrons existente aqui no átomo de cálcio, como é que você ia fazer? Você jogar na fórmula aqui, né? Ó, N é igual a 40 menos 20. Eita, professor, mas eu esqueci da fórmula. É tanta fórmula que eu tenho que guardar. Não tem problema. Você não tem o A aqui, ó. Você não tem o Z aqui, ó. Faz a diferença um com o outro, ó. Faz a diferença aqui já dá para você fazer. Você já armou a conta bem aqui, ó. Então aqui dá 0 e aqui dá 20, né, ó? Então eu tenho 20 nêutrons aqui, 20 nêutrons nessa molécula. Então 20 nêutrons representados aí. Então não tem problema de você ficar decorando fórmula nenhuma. De lá você já consegue fazer a relação. Agora tem uma coisa que você não pode esquecer. Para você saber a massa do elemento cálcio, você tem que somar os prótons mais os nêutrons. Você soma os prótons mais os nêutrons e você encontra a massa do elemento em questão. Ok? Criança, eu estou falando há horas, eu não estou vendo um sinal de vida de vocês. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Estou falando há horas aqui de coisas um pouco mais avançadas e eu não vejo um sinal de vida de vocês. Estou ficando preocupado com isso. Opa, Maria dos Milagres, você sempre me deu o feedback. Isso é importantíssimo para mim. Importantíssimo. Você sempre me dá o feedback. Eu também, com certeza. A Rayane. Então, isso é que é importante, gente. Porque eu estou falando coisas, às vezes, um pouco complicadas de se entender. E vocês não podem guardar dúvida, crianças. Não guardem dúvidas. Suguem tudo de mim mesmo. Suguem. Eu estou aqui para isso. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Falei de massa, né? Falei de número de nêutrons, falei de número de prótons, né? Então vamos fazer aqui, olha bonitinho, ó, fiz até bonitinho para vocês um passarinho aí passando, né? Propriedades interatômicas, né? Ó, átomos diferentes podem ter mesmo número de prótons, nêutrons, elétrons ou mesmo número de massa. Então, quando isso acontece, nós definimos esses nomes, né? Nós temos aí a definição. Quando elementos têm o mesmo número de prótons, quando tem o mesmo número de nêutrons ou de elétrons, enfim, nós temos um nome específico para cada um. É chamado de isotopia, né? Então, veja, ó, átomos com o mesmo número atômico ou átomos de mesmo elemento químico são isótopos, né? Essa isotopia é a relação que nós podemos trabalhar. Então, veja que nesse mesmo isótopo, eu posso dizer que as propriedades são iguais, as propriedades químicas iguais, né? O mesmo elemento. Ou que não seja o mesmo elemento, mas que tenham aí esse número atômico igual. Vou prosseguindo aqui, garganta está muito seca hoje. Propriedades físicas são diferentes, são iguais, mas químicas físicas são diferentes. Puxando aí mais o fluxograma, o número de nêutrons também são diferentes. Um exemplo, vamos ver lá, ó, urânio, falei para vocês do urânio, né? Que foi encontrado, que é o material radioativo mais procurado hoje pela indústria, né? Então, ele tem 3 isótopos. Então, veja aí, ó. Ele tem o 234, tem o 235, e tem o 238. Só para vocês terem ideia, esse daqui é pífio na face da Terra, é pífio. Aqui é 0,000 alguma coisa, 0,3. Eu vou botar 0,3. Eu não tenho estatisticamente o valor, mas esse daqui eu sei. Esse daqui é 0,7% apenas. Esse daqui é o que tem maior quantidade. Né? A maior quantidade é a do 238, que inclusive você já deve ter escutado falar de enriquecimento do urânio. Então, tem países que enriquecem esse urânio, transformam ele, colocam numa proporção de cerca de 98%, transformando esse urânio, enriquecendo ele, e transformando no césio-235, que é o que produz as armas nucleares, mas também ocorre a produção de energia, que é o que acontece com as usinas nucleares. Então, vocês vão ver o seguinte, que eles são isótopos porque ele tem essa mesma massa aqui, ó, esse mesmo número atômico, tá vendo? Ó, 92. Iso mesmo, é igual isso daqui, gente, ó. São iguais, ó, tá vendo? Ó? Além da simbologia, eles têm esse valor igual. Se eu for calcular o neutro deles, é totalmente diferente, é o que tá dizendo bem aqui, ó. O número de nêutrons são diferentes. Tá entendendo, ó?
é diferente esse número de nêutrons. Então, se você pega a diferença, 234 menos 92, né? 234 menos 92, vai dar diferente do outro. Aqui vai dar 142 nêutrons, ali vai dar outra quantidade e outra. Então, quando isso acontecer, vocês têm especificamente aí uma característica de isótopos, porque eles têm a mesma quantidade de prótons, mas vão ser diferentes aonde? Diferente na massa, a massa atômica é diferente, e a quantidade de nêutrons também, tá? São diferentes. Então, nós temos aí exemplos específicos para isótopos. Entenderam isso, né? Vamos ainda continuar com essas propriedades? Então, vocês estão vendo aí umas setinhas, que já apareceu alguma coisa aí. Átomos diferentes podem ter mesmo número de prótons, nêutrons, elétrons, e o que eu já tinha falado, né? Ó, a isotopia ainda está aqui. Então, o número de isótopos é o nome próprio, no caso, elemento, seguido do seu número de massa. Então, vamos ver aí o hidrogênio. Aquele mesmo que eu coloquei para vocês. Veja aí, ó. Ele também são isótopos, ó. Tá vendo? A mesma quantidade de prótons, tá vendo aqui, ó. É diferente em cima, então, aqui, por exemplo, o nêutron é 0, não tem nêutron, né? O hidrogênio não tem nêutron, é 0. A quantidade aqui do deutério é 1 e a quantidade do trítio é 2, né? Então, é a relação aí dos nêutrons deles. Veja só, ele é o leve, ou próton chamado, né? Então, veja ó, que a abundância dele na natureza é 99,9%. Então, ele é muito abundante na natureza. Muito abundante. Perdão, crianças. Veja aí os demais, ó. Esse hidrogênio aqui, que é o deutério, ele é um chamado pesado. É água dura, gente. Eu vou falar de água dura. A água dura é essa água relacionada ao deutério. Se eu perguntar para vocês qual a fórmula da água, vocês vão colocar isso daí para mim, H2O. Qual a fórmula do deutério? É D2O. É D2O, de deutério, ó. D2O. E do trítio é o T2O. Ou trício, né? E alguns colocam trício, trítio ou tritério, que vocês estão vendo aí, ó. É justamente aí esse T2O. Então, são isótopos do hidrogênio. E note que os mais raros têm uma abundância pequena, né? 0,026%. E esse daqui só tem uns traços, né? Inclusive, quem assistiu Homem-Aranha 2, que foi com o Dr. Octopus, ele precisava do trítio para produzir lá, né, a sua relação de uma formação nuclear. Não sei se vocês assistiram esse filme, com certeza sim. Né? Então, ele fez aí a relação com esse elemento trício, né, que também é considerado um isótopo do hidrogênio, que nós já conhecemos. Então, ainda de propriedade isobárica, então agora, baros vem de massa, tá? Então, a massa, aquele onde eu tenho um X, né, A, Z, essa massa aqui, ó, ela é igual, né, vai ser igual para os seus elementos. Então, vamos aqui, então vamos ver o exemplo, ó. Um exemplo, você está vendo aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem, ó, quantidade de prótons diferente dessa daqui, ó. Então, mas o que é que tem igual? A massa, tá vendo, ó? As massas são iguais. Então, eu posso dizer que esses dois elementos aqui, ó, eles são isóbaros, né? Que as massas atômicas são iguais. Então, se são iguais, são isóbaros. Então, veja que os nêutrons são diferentes, né? Porque você vai fazer a diferença aqui, ó, 14 menos 7, né? Vai dar 7, e essa daqui, 14 menos 6, que dá 8. Então, os nêutrons são diferentes, né? São isóbaros, mas eles não são isótonos, por exemplo, e nem isótopos, né? Porque os seus prótons também são diferentes, ok? Ainda continuando com essas propriedades, isotonia ainda, quando eu tenho falando aí de isótono, ó, esse Nzinho aqui, inclusive, pode até te dar uma ajuda falando de nêutrons, né? Pode até te ajudar aí, caso você esqueça, isótopo, o P de prótons, né? Isótopo, prótons, o isóbaro, esse baro vem do latim massa, então isóbaros, e esse isótono, N de nêutrons, né? Então, mesmo número de nêutrons, eles são os isótonos, não é isso? Ó? Então, são isótonos porque tem a mesma quantidade de nêutrons. Lembra que os nêutrons, eles são embutidos. Eu não consigo vê-los. Então, eu tenho que fazer a diferença, né? Para encontrar um neutro. Eu tenho que pegar A menos E. Então, vai ser 19 menos 9. Então, aqui são 10 nêutrons. E esse aqui é o flúor, veja só. É o flúor. Veja que o neônio tem a mesma quantidade de nêutrons que o flúor. Então, é 20 menos 10,
que é A menos E. E, consequentemente, aí eu também tenho 10 nêutrons. Então, esses dois elementos, flúor e neônio, eles são o quê? Isótonos, não é isso? Ó? Eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Tudo bem? Então, veja que foi a mesma relação que eu fiz aqui, né? Ó. Encontrei aqui a mesma quantidade, utilizando a fórmula ou não, né? Fazendo a relação aí com essas quantidades. Tá faltando, meu tempo já se esgotou, mas eu preciso falar isso daqui de íons, né? Quando a gente encontra íons, professor, o que é um íon? Por exemplo, eu tenho um sódio aqui, que está com a sua carga neutra, né? Mas se eu encontrar assim, ó, ele está na forma de íon. Olha aqui, ó, ele está subscrito, tá vendo, ó? Está aqui subscrito, um positivo. Um outro que eu posso colocar como íon, inclusive esse íon aqui é o cátion, né? Vocês veem aqui também com dos anjos. Outro que eu posso colocar o cloro, ele está assim neutro. Ele não tem carga aqui, ó, tá vendo? Não tem nada aqui em cima, ó. Então é neutro. Então, para ele virar íon, ele vai ter que representar essa carga negativa. E esse íon que ele virou foi o ânion. Ele virou o ânion. Então aqui é um cátion, aqui é um ânion. Então veja, vamos olhar os íons aí, ó. Professor. Oi. Diga. Os íons vai ter a carga negativa e positiva? Negativa e positiva. Aquela neutralização que nós temos é justamente a representação. Por exemplo, os metais, todos eles possuem um íon positivo. Todos eles liberam seus elétrons, formam cátions. Então, os cátions tendem a liberar elétrons. E os ânions são quem recebe esses elétrons. Então, todos que são negativos, que formam íons negativos, são ânions, porque eles recebem elétrons. Ou seja, resumindo, metais formam cátions e ametais formam ânions, porque aí tem a reação de atração entre as cargas, né? O positivo é atraído pelo negativo. Mas isso acontece quando eles não estão mais neutros, quando eles perdem seus elétrons de alguma maneira na ligação. Tá bom, Milagres? Posso chamar assim, não posso? Tem algum problema em chamar de Milagres? Sim, pode. Uhum. Tudo bem. Então, só para eu concluir, tá, essa parte de íons e deixar vocês almoçarem tranquilo, você vai ver que eu tenho aqui o elemento cloro, o átomo, né? Que tem aqui a sua massa, tem aqui o seu número atômico. Então, tem o A e tem o Z. Está aqui dizendo, ó, que se eu faço a diferença deles, 2,37 menos 17, aí nós vamos ter aí 20 nêutrons, que vocês estão vendo, né? Ó, 20 nêutrons, está aqui. Tem 17 prótons que está aqui embaixo, né? Ó. E ele tem 17 elétrons. Por quê, professor? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 17 prótons, eu tenho 17 elétrons, vocês veem aí. Mas esse elemento, ele vai ganhar um, veja só. Ele ganha onde, Milagres? Aqui, ó. Olha o sinalzinho negativo. Ele está ganhando quem? Próton? Não, ele está ganhando elétron, né? Então, ele não tem mais 17 elétrons, ele tem 18 agora. Porque, veja, ó, esse sinalzinho significa que eu tenho assim, ó, menos 1. Esse menos 1 é que ele ganhou esse daqui. Então, ó, veja que agora eu tenho 18 elétrons, não mais 17 quando eu tinha aqui, ó, no estado neutro. Ele, na formação de íon, que é o ânion, ele ganhou esse elétron. Olha o sódio aí, ó, 18 nêutrons, que é a diferença de 23 menos 11, né, ó, dá 18 nêutrons. Tem 11 prótons, que eu tô vendo bem aqui embaixo, ó, que é o Z, né, e tem 11 elétrons, que é essa mesma relação aqui. Como ele vira o íon cátion, significa que ele tá perdendo um elétron. Gente, na química é tudo ao contrário. O positivo perde, o negativo ganha. O positivo perde e o negativo ganha. Não vá se confundir com isso, não. Não vai achar que está aparecendo negativo, ele está perdendo elétrons. Não, ele está ganhando. Ele está formando um ânion. E se é positivo, ele está perdendo. E está formando um cátion. Oi. Não, só disse que eu entendi agora. Ah, ok. Pois então, veja. Se lá na questão, na prova, perguntar para vocês quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons existem no íon sódio. Então, se é no íon sódio, é o sinalzinho positivo aqui em cima. Então, você vai dizer, são 12 nêutrons, porque você sabe que ele tem a massa aqui 23 e tem a quantidade de prótons 11, que é a diferença aqui, né, ó, que vai dar esse valor. Então, vai dar 12 nêutrons, então 11 prótons, porque eu não perco prótons, já falei. Eu não perco prótons, eu perco o quê? Elétrons. Então, 11 prótons, mas eu vou perder quantos elétrons? 1. Tá bem aqui, ó. Eu perdi 1.
Então, fica 10 elétrons e nós fizemos aí a relação de partículas iônicas, tá? Teria que os isoeletrônicos, mas o isoeletrônico, iso igual, a quantidade de elétrons. Vou logo direto para o exemplo, ó. Aqui tá ganhando ou tá perdendo, gente? Ganhando ou perdendo? Tá? Perdendo. Né? Tá perdendo quantos elétrons? 1. Tá perdendo um elétron aqui, ó. Esse daqui tá ganhando ou tá perdendo? Tá? Ganhando. Quantos? 2. Tá ganhando 2 elétrons, não é? Ó, então vamos fazer aqui a diferença. Vamos fazer, ó. Veja aí como é que fica, ó. Ele tem 18 elétrons aqui. Por que, professor, que é 18? Bem aqui, ó. Lembre-se, ó. Lembre-se que aqui o que é? É número atômico, não é? Aqui é A e aqui é Z, né, não? É número atômico. Então, a quantidade que eu tenho de número atômico é a quantidade que eu tenho de prótons. E, consequentemente, a quantidade que eu tenho de elétrons. Então, se eu tenho 19 prótons, se fosse neutro, eu teria 19 elétrons. Porém, eu estou vendo que não é neutro, aqui é um íon, é um cátion, né? É um cátion. E ele está perdendo um dos seus elétrons. Então, ele tem 18 elétrons aqui. Do mesmo jeito aqui, ó, ele tinha 16 elétrons, tá vendo? Ó? Ele tinha 16 elétrons, mas ele tá ganhando 2. Ficou com quanto? 18. E esse outro nosso amigo aqui, o Arsênio, também tem 18, que nós estamos vendo aqui, ó. Consequentemente, se são iguais, é porque eles são o quê? Isoeletrônicos, e nós paramos aqui. Acabou o capítulo 18, aliás, o capítulo 11. Eu quero que vocês façam atividade da página 154 do livro, tá? Atividade da página 154. Treinem, façam, para a gente poder debater na próxima aula, ok? Gente, eu agradeço a participação. Vou interromper bem aqui a gravação. Fiquem todos bem, estudem. Eu estou à disposição, gente, não se omitam, eu estou à disposição, eu quero ser amigo de vocês, eu vou trabalhar com parceria com vocês, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.